Liberte-se do estresse e encontre a calma interior que você merece através das práticas revitalizantes do yoga, disponíveis no nosso curso online. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. O link está na descrição. Amanhã é um dia chamado de Ekadashi aqui no ashram, e é considerado benéfico jejuar nesse dia. Se você observar os ciclos naturais do corpo, com base nesse ciclo natural, uma vez em um mandala é de 40 a 48 dias. Dentro desses 48 dias, haverá 3 dias em que seu corpo não precisa de comida. Se a consciência sobre que dia é esse não está presente, para isso, na Índia, eles fixaram o que é chamado de Ekadashi. Isso significa 4 dias antes da lua cheia, 4 dias antes da lua nova. As pessoas não comem. Elas acordam de manhã sem um café da manhã, sem um almoço. Somente depois do pôr do sol elas comem uma refeição. Isso é apenas para permitir que o sistema se realinhe. Se você der essa pausa, é muito bom para a sua saúde e o funcionamento do seu corpo. Porque o sistema precisa desse tempo para se ajustar. Todo dia comida. É muito trabalho duro. Para o corpo, dê ao corpo um pouco de descanso. Então, qual é o significado espiritual disso? Porque é uma limpeza. Se seu sistema não estiver vibrante, você não vai querer fazer nada espiritual. Você está se sentindo letárgico. Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Para se sentar aqui, com os olhos fechados e completamente alerta, é necessário algo mais. Para a maioria das pessoas, se elas fecharem os olhos, elas dormirão. Então, para se sentar aqui e estar bem alerta, com os olhos fechados, necessita um certo nível de vibração no corpo. Então, para criar essa vibração, nós observamos como comer, o que fazer, o quanto comer, todas essas coisas. Não é espiritual, mas está propiciando o tipo certo de corpo. Então, nesse contexto, jejuar aqui e ali, dando ao corpo uma pausa para se recuperar sua vibração, não se tornar letárgico com comida, é importante. O intervalo ideal entre uma refeição e a próxima é de 8 horas, sempre. Se 8 horas não for possível para você, um mínimo de 5 horas de intervalo é necessário, você deve sentir uma certa sensação de fome antes de comer. Antes que você sinta fome, se você colocar comida no sistema, o sistema se tornará letárgico, ele não conhecerá a vibração. Assim, a vibração humana pode estar em vários níveis, em muitas dimensões diferentes. Ele pode levar você a dimensões completamente diferentes de experiência e de vida. Então, manter o corpo bem é um requisito fundamental. De alguma forma, nesse dia, eu sinto que a necessidade de comida não é tão grande como nos outros dias. Então, reduzindo a ingestão de alimentos definitivamente ajuda a limpar o sistema e também dá um descanso ao sistema digestivo. Então nós jejuamos por 24 horas e quebramos o jejum de noite com um tipo de refeição específica, que é mais suave no sistema. O suficiente de kanji, mamão, chutney e vegetais cozidos. Todas as manhãs, antes de fazermos as nossas práticas matinais, nós consumimos neem e cúrcuma, com água morna com um pouco de mel. Sadhguru diz que isso tem muitos benefícios medicinais e que é muito favorável à prática espiritual de yoga. Qualquer coisa que você pegue emprestado do planeta causará um certo nível de inércia no sistema. Agora, o importante é que você esteja consciente disso e mantenha os níveis de inércia no mínimo. Porque sempre, se o seu sadhana está funcionando ou não, é sempre medido pelo quanto você dorme e quanto alerta você está, é porque estamos checando a inércia, quanta inércia você está gerando. Se você está gerando muita inércia, obviamente você precisa fazer algo sobre isso. Então, os níveis de inércia aumentarão se o corpo não permitir que uma certa quantidade de energia entre no nível celular. Para que possa entrar no nível celular, o neem e a cúrcuma combinados é uma tremenda, é como um dilatador. Você sabe o que é um dilatador?
Agora, se o seu oftalmologista quer olhar dentro do seu olho, ele olha dentro do seu olho e não vê muita coisa. Ele coloca um dilatador, o seu olho fica assim. Agora ele olha dentro do seu olho. Então esse é um tipo de dilatador para a energia. Ele dilata o corpo de tal maneira que permite que a energia entre e preencha cada fenda dentro do corpo. Isso é importante. Caso contrário, se você fizer muito sadhana, não apenas... Não, Neem e cúrcuma não são as únicas coisas, esses são os suportes físicos. O próprio sadhana está fazendo isso. Neem e cúrcuma é um bom suporte porque dilatam a estrutura celular de uma tal maneira que ela fica capaz de absorver. À medida que você faz seus asanas, o corpo simplesmente vibrará intensamente com um tipo diferente de energia. Assim, o consumo de Neem e cúrcuma, com água misturada com um pouco de mel, atua como uma maravilhosa forma para limpar o sistema, dilatando o sistema, para que quando você fizer o sadhana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos, outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade muscular. E essa flexibilidade, como consequência, torna-se uma maneira para que você lentamente transforme o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Então, cuidar da comida e de algumas coisas é importante. Tão importante quanto sadhana. Ser disciplinado com sua comida, com o que você coloca no sistema, é tão importante quanto fazer o sadhana. A ideia é que se você ingerir essa combinação de Neem e cúrcuma de manhã cedo e beber algo morno, ela limpará o estômago de uma maneira significante. Se houver pequenas infecções no seu estômago, elas desaparecerão e também matará as células cancerígenas do corpo. Quando eu digo células cancerígenas, não é que você tenha sido, você sabe, diagnosticado como tendo câncer. Todos os nossos corpos têm células cancerígenas. Somente quando esse percentual de células cancerígenas vai além de um determinado percentual, somente então ela se torna uma doença. Do contrário, todos nós temos no corpo células cancerígenas. O quanto delas estão lá decide o seu estado de saúde de muitas maneiras. Acabamos de fazer as nossas práticas matinais e estamos indo fazer nossa refeição. A forma como nós nos sentamos no hall é sentamos de pernas cruzadas e comemos com as mãos. Ao comer com as mãos, você realmente cria uma conexão com a sua comida, antes mesmo de entrar na sua boca. Outro aspecto sobre como nós comemos no hall é que comemos em silêncio. Isso realmente ajuda você a estar mais consciente e atento. E isso é importante porque eu me tornei mais consciente de como está o meu corpo enquanto estou comendo. Às vezes, quando eu estou em casa, eu assisto televisão enquanto estou comendo. Você coloca a mão em um saco de batatas fritas e, de repente, não há mais batatas fritas. Mas quando você come dessa forma, conscientemente, você pode sentir melhor as sensações no seu corpo e sabe quando parar. Aqui no ashram, nós temos 2 refeições ao dia. Depois de introduzir essa dieta, eu tenho percebido algumas mudanças na forma como eu faço minhas práticas. A minha cota de sono diminuiu muito significativamente. Sadhguru diz que deve haver pelo menos 8 horas de intervalo entre a primeira e a segunda refeição. Eu posso definitivamente perceber que isso funcionou. Então, se você separar a comida entre uma refeição e a próxima refeição, se houver um intervalo de 6 a 8 horas sem comer nada nesse meio tempo, a maioria das suas células cancerígenas morrerão. Ainda assim, se alguma delas forem resistentes e não morrerem, é por isso que 2 vezes ao mês há um Ekadashi para você. Agora, grandes estudos foram feitos e eles estão dizendo a mesma coisa. Que se você simplesmente jejuar por um período de tempo, jejum não significa 8 dias, 15 dias e se matar? Não. Você só come a sua refeição da noite hoje, a próxima refeição será somente amanhã à noite. Se você der esse espaço, a maioria das células cancerígenas será neutralizada. Todas elas irão embora? Não. Algumas delas sabem como se esconder, mas elas nunca serão capazes de aumentar o seu número e juntar-se em um só lugar para se tornarem uma doença. Não se trata apenas sobre o tipo de comida e quantas vezes você se alimenta, mas também é sobre as propriedades de cura e resfriamento da comida, que muda de acordo com o clima. Tudo é colocado junto para criar o tipo certo de equilíbrio. Durante o treinamento, de tarde, a gente também toma uma sopa.
Durante as tardes, eles darão a você o que aqui é chamado localmente como kulu. E os ingleses, quando vieram aqui, deram o nome de horse gram. Então, eles te darão sopa de horse gram à tarde. Você bebe sopa de horse gram. E o horse gram é, entre as lentilhas, é a lentilha mais rica em proteína encontrada no planeta. É muito potente. É por isso que os cavalos de corrida são alimentados com essa leguminosa, que é chamada de horse gram hoje em dia. Agora isso vai aumentar o calor no corpo. A minha experiência em ter tomado isso foi que, durante esse treinamento, eu diria que eu nunca fiquei doente, com febre, com resfriado. Eu posso perceber melhor o que meu corpo precisa. Às vezes eu tenho vontade de comer mais comida crua, dependendo da quantidade de energia que eu gastei. Eu sou capaz de distinguir melhor, porque eu estou comendo desta maneira consciente. Eu definitivamente nunca gostei de comer comida tanto assim. É definitivamente uma maneira diferente de comer. Para a maioria dos seres humanos, a sua genialidade brilha somente de vez em quando. Será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Eu poderia lhe contar um segredo, mas estou sendo filmado. Existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Então eles se tornam esses grandes jogadores que são. Eles estão até mesmo decidindo mentalmente como a outra pessoa deveria agir. Quando eu senti uma verdadeira sensação de alegria, em que ocorreu, eu acho, uma pequena mudança na minha experiência. Ou, pelo menos, um tipo diferente de experiência. Isso tem sido o que os esportistas talvez chamem de... Fluidez. Fluidez, claro, sim. E esse pode até ser uma expressão ultrapassada, mas, ao menos, existe uma experiência na qual, momentaneamente, você sente um pouquinho, assim, a sua influência está indo além do que o seu esporte está. Veja, você pode estar fluindo e lançar aquela... Como você chama aquilo? Qual delas? A pera. A bola de rugby, sim. Não é uma bola. Sim, é uma bola sim. Mas não é redonda. Não, ainda assim é uma bola. Ainda assim é uma bola. Ok. Quando você está fluindo e você a lança perfeitamente bem, e eu estou do outro lado e abro minhas mãos, ou as mãos estão com manteiga e ela desliza, está fluindo não funciona, não é? Você pode estar fluindo perfeitamente, mas é um esporte coletivo. Todo mundo precisa fluir. Podem ter existido situações em que todos estavam boom no mesmo momento, certo? Então, por que isso está acontecendo apenas de vez em quando? Porque, para a maioria dos seres humanos, sua genialidade brilha somente de vez em quando. Suponha o Sol, que é uma fonte viva de energia para todos nós, é a única fonte de energia para este planeta. Se o Sol nascesse de vez em quando, e não todos os dias, o que seria da vida? Neste momento é isso que acontece até mesmo com o indivíduo, todos os dias. Talvez os ingleses não concordem comigo, o Sol não aparece todos os dias para eles, mas ele nasce. Ele pode estar envolto pelas nuvens, mas ele está lá o tempo todo. Eu estou dizendo tudo que é processo de vida aqui. Digamos, como o seu está fluindo, se o seu coração batesse de vez em quando, o que aconteceria com você? Sim, não duraria muito. Sim. Portanto, este de vez em quando você está fluindo é algo que deve acabar. Ah, será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Você deve estar no estado de fluidez que você quer estar, porque quando se trata de desempenho físico no mundo, existem muitos fatores, ok? Há muitos fatores que talvez nem todos estejam em sua percepção, mas quando se trata da natureza interior, estar fluindo deve ser a cada momento da sua vida, não é? Absolutamente sim. Porque existe somente um ingrediente, apenas você? Externamente, veja, existem muitas pessoas na sala. Se esta atmosfera tiver que ser agradável, todas essas pessoas devem cooperar. Do contrário, se ela começar a sair do controle, o que eu faço? Nós podemos lidar com ela, mas ainda assim a atmosfera na sala terá acabado. Mas na minha atmosfera interior existe somente uma pessoa. Essa pessoa está disposta, eu pergunto.
É uma pessoa que está disposta ou que não está disposta? Você deve torná-la disposta, isso é tudo. Porque a única coisa que você tem é a vida, e o quão maravilhoso você a mantém dentro de si é tudo que você pode fazer. O restante no mundo nós faremos alguma coisa. É realmente interessante porque na minha posição, especificamente, existirão momentos em que é um caos absoluto, você está desempenhando capacidades cada vez mais difíceis e desafiadoras, com todos os tipos de fatores de interferência vindo da equipe adversária. Você faz isso suavemente, de uma maneira fluida e bonita, e então o árbitro apita e diz, agora você tem um pênalti, e consiste em eu ter que chutar uma bola por entre os postes em um tipo de estilo de golfe. Eu passaria desta versão genial de mim mesmo para, de repente, algo que eu pratiquei tantas vezes e achava que conhecia tão bem, e mesmo assim eu passaria do caos e de todos os tipos de complexidades exteriores para a simplicidade exterior e tornaria isso tão complexo. Porque, de repente, naquele momento você passa de uma clareza, como você disse, de uma simplicidade para uma complexidade absoluta internamente. De repente, se trata sobre o que as pessoas irão pensar se eu falhar e se, Deus me livre, eu desapontar a minha equipe. Se você pensar no que as pessoas vão pensar, a bola só irá na direção das pessoas. Sim, é verdade. Então, eu poderia lhe contar um segredo, mas eu estou sendo filmado. O que fazer? Eu vou lhe falar mesmo assim. Por favor. Mas talvez os opositores também aprendam isso. Tudo bem, nós daremos um jeito nisso quando chegar a hora. Quando você vai chutar uma bola parada, o que você faz é, você expira com a sua boca aberta. E usa isso de forma que, aproximadamente de 43 a 51 centímetros mais ou menos, você foca seus olhos lá, naquele espaço vazio, ok? Você pode repetir isso 3 vezes. Existe algo a mais que é denominado de Akash, que é ativado por causa disso. Com isso, você está naturalmente fluindo. Veja, existem 3 formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Uma coisa é se tornar somente corpo, que você não tem mente alguma, apenas corpo. Como, eu não sei, eu não deveria citar nomes, provavelmente existem alguns grandes jogadores no futebol em que, quando você os vê, você pode ver que eles não possuem uma mente. Eles são apenas corpo e eles farão coisas miraculosas que ninguém nunca imaginou que eles pudessem fazer naquele momento, quando eles estão assim. E eles entram naquele estado de fluidez com mais frequência do que os outros, e assim eles se tornam os grandes jogadores que são. Outra maneira é uma mente muito poderosa, a qual visualiza e cria o que quiser. Essa é outra maneira de ser, que é poderosa, mas eu não sei quantas pessoas possuem a disciplina necessária e o foco para fazer isso. Poucos fazem isso. Algumas pessoas que conduzem o jogo têm isso. Elas estão até mesmo decidindo mentalmente como o outro cara deve agir. Muitas vezes vimos isso em raros momentos, particularmente no futebol e também no jogo de cricket. O arremessador decide como o rebatedor deve agir. Sim, sabe? Eu reconheço isso. É realmente maravilhoso ver isso, porque, como o Sachin Tendulkar disse, sabe, ele estava me perguntando uma questão numa conferência, ele disse, Sadhguru, você sabe, agora mesmo, esta é a última bola do jogo sabe, eu preciso marcar um 100 ou algo importante precisa acontecer. Antes mesmo de eu dar a tacada, eu sei que essa é a bola que o lançador irá arremessar e eu já estou pronto para aquela rebatida e essa é a forma que ele irá lançar e essa é a forma que eu irei acertar. Então, isso é utilizar a mente para fazer com que o cara faça aquilo que você quer, certo? Essa é outra maneira. Outra maneira que eu lhe disse há pouco é para não se preocupar. De qualquer maneira, o corpo está bem treinado, a mente está treinada para o jogo. Não se enrole com isso durante o jogo. Esse preparo do corpo e da mente devem acontecer antes do jogo, ok? Você não vai e treina no campo de jogo. Portanto, existe outro tipo de inteligência chamada de consciência. Consciência é aquela inteligência que está intocada pela sua memória. O corpo
está cheio de memória, ele só está assumindo essa forma por causa da sua memória evolutiva? Memória genética, memória kármica, é desse jeito. Por causa da memória, este corpo assumiu essa forma. Por causa da memória, sua mente assumiu uma certa forma. Mas existe outra inteligência que está intocada pela memória, que é fundamental e é a mais poderosa forma de inteligência no universo. Se você tocá-la, seu corpo e sua mente devem estar, de qualquer forma, bem treinados para jogar esse jogo, do contrário você não pode jogar. Mas uma vez que você a tocar, você jogará de uma tal maneira que será mágico para outras pessoas. Respostas não virão por meio de ninguém que está à sua volta. Por muitas vezes, certos esportes atingiram esse estágio. Sabendo ou não sabendo, o jogador atinge e ele mesmo fica surpreso. Eu vi isso. Algumas vezes, os jogadores de tênis, eles ficam surpresos. Fui eu que fiz essa jogada? Eles mesmos não conseguem acreditar porque eles entraram naquele espaço. Isso foi, para mim, lindamente explicado. Obrigado, Sadhguru. Muitíssimo obrigado por ter feito parte do podcast I Am. Muito E nós não obrigado. podemos deixar de lhe desejar o melhor com o movimento Planeta Consciente e o movimento Salve o Solo. E certamente nós estaremos com você e lhe daremos apoio. Por 100 dias, reúna todos os esportistas desse país para dizer algo sobre o solo. Nós iremos definitivamente reforçar essa mensagem com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!